somos filhos do Pai Celestial. De acordo com as Escrituras e com os profetas modernos, qual é nosso parentesco com Deus? Deus não é somente nosso governante e criador, é também nosso Pai Celestial. Todos os homens e as mulheres são literalmente filhos e filhas de Deus. O homem, como espírito, foi gerado e nascido de pais celestiais e criado até a maturidade nas mansões eternas do Pai, antes de vir à Terra para receber um corpo físico. Livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Joseph Fielding Smith. Todos os que já nasceram na Terra são nossos irmãos espirituais. Por sermos filhos espirituais de Deus, herdamos dele o potencial para desenvolvermos suas qualidades divinas. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos nos tornar semelhantes a nosso Pai Celestial e receber uma plenitude de alegria. Como o fato de vocês saberem que todas as pessoas são filhas de Deus influencia o que vocês pensam, dizem e fazem. Desenvolvemos nossa personalidade e nossos talentos enquanto vivíamos no céu. Pensem nos dons e talentos com os quais vocês foram abençoados. As Escrituras nos ensinam que os profetas se prepararam para tornarem-se líderes na terra enquanto ainda eram espíritos no céu. Ver Alma 13, 1-3 onde diz: E outra vez, meus irmãos, desejaria chamar vossa atenção para a época em que o Senhor Deus transmitiu estes mandamentos a seus filhos, e quisera que vos lembrasseis de que o Senhor Deus ordenou sacerdotes segundo a sua santa ordem, que era segundo a ordem de seu Filho, para que ensinassem estas coisas ao povo. E esses sacerdotes foram ordenados segundo a ordem de seu Filho, de um modo que permitisse ao povo saber como esperar pelo seu Filho para receber a redenção. E este é o modo pelo qual foram ordenados. Sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal, e portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação, sim, com aquela santa vocação que lhes foi preparada com uma redenção preparatória e de conformidade com ela. Deus os preordenou, escolheu, para serem líderes na terra antes que nascessem em um corpo mortal. Jesus, Adão e Abraão foram alguns desses líderes. Ver Abraão 3, 22-23 onde diz: Ora, o Senhor mostrará a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir, e entre todas essas havia muitas das nobres e grandes, e Deus viu que essas almas eram boas, e ele estava no meio delas e disse: A estes farei meus governantes, pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos, e viu que eles eram bons, e disse-me: Abraão, tu és um deles, e foste escolhido antes de nasceres. Joseph Smith ensinou que todo homem que recebe o chamado para exercer seu ministério a favor dos habitantes do mundo foi ordenado precisamente para esse propósito. Livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith. Entretanto, todos na terra são livres para aceitar ou rejeitar qualquer oportunidade de servir. Não éramos todos iguais no céu. Sabemos, por exemplo, que éramos filhos e filhas de pais celestiais, homens e mulheres. Ver a família. Proclamação ao mundo, Aliarona outubro de 2004. Tínhamos diferentes talentos e habilidades e fomos chamados para fazer coisas diferentes na Terra. Podemos saber mais sobre nossas possibilidades eternas quando recebemos nossa bênção patriarcal. Ver Thomas S. Monson, Conferência outubro de 1986. Um véu oculta as lembranças de nossa vida pré-mortal, mas o Pai Celestial sabe quem somos e o que fizemos antes de virmos para esta Terra. Ele escolheu a época e o local de nosso nascimento de modo que pudéssemos aprender as lições específicas de que necessitávamos e fazer o melhor possível com nossos talentos e nossa personalidade. Como o talento de outras pessoas abençoou a vida de vocês? De que forma seus talentos e dons poderiam ser uma bênção para outras pessoas? Nosso Pai Celestial apresentou um plano pelo qual poderíamos vir a ser como Ele. De que forma a vida terrena ajuda em nossa preparação para nos tornarmos como nosso Pai Celestial? Nosso Pai Celestial sabia que não poderíamos progredir além de certo ponto, a menos que o deixássemos por algum tempo. Seu desejo era que desenvolvêssemos as qualidades divinas que ele possui. Para que isso ocorresse, precisávamos deixar o lar celestial a fim de ser provados e ganhar experiência. Nosso espírito precisava ser revestido com um corpo físico. Teríamos que deixar o corpo físico na hora da morte e voltar a nos unir a ele na ressurreição. Receberíamos então um corpo imortal, semelhante ao de nosso Pai Celestial.
caso passássemos na prova, receberíamos a plenitude da alegria que nosso Pai Celestial recebeu. Ver Doutrina e Convênios 93, 30-34, onde diz: toda verdade é independente para agir por si mesma na esfera em que Deus a colocou, como também toda inteligência, caso contrário, não há existência. Eis que isto é o livre-arbítrio do homem e isto é a condenação do homem, porque aquilo que foi desde o princípio lhes é claramente manifestado e eles não recebem a luz. E todo homem cujo espírito não recebe a luz está sob condenação. Pois o homem é espírito. Os elementos são eternos, e espírito e elemento, inseparavelmente ligados, recebem a plenitude da alegria, e, quando separados, não pode o homem receber a plenitude da alegria. O Pai Celestial convocou um grande conselho, a fim de apresentar seu plano para o nosso progresso. Livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith. Aprendemos que, caso seguíssemos esse plano, viríamos a ser como ele. Receberíamos um corpo ressurreto, teríamos todo o poder no céu e na terra, tornar-nos-íamos pais celestiais e teríamos filhos espirituais, assim como ele. Ver Doutrina e Convênios 132, 19-20, onde diz: e também, em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher pela minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio e for selado pelo Santo Espírito da promessa por aquele que foi ungido, a quem conferi esse poder e as chaves desse sacerdócio e for dito a eles: surgireis na primeira ressurreição, e, se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição, e herdareis tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. Então será escrito no livro da vida do Cordeiro que ele não cometerá assassinato, derramando sangue inocente, e se guardarem meu convênio e não cometerem assassinato, derramando sangue inocente, ser-lhes-á feito de acordo com todas as coisas que meu servo disse, nesta vida e por toda a eternidade, e estará em pleno vigor quando estiverem fora do mundo, e passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados, como a sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça, glória. Essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo o sempre. Então serão deuses, pois não terão fim e, portanto, serão de eternidade em eternidade, porque continuarão, e então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder e os anjos lhes serão sujeitos. Fomos informados de que ele providenciaria uma terra para nós, onde seríamos provados. Ver Abraão 3, 24-26, onde diz: e estava entre eles um que era semelhante a Deus, e ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais, e faremos uma terra onde estes possam habitar, e assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo, e os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado, e os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo o sempre. Um véu cobriria a nossa memória e esqueceríamos nosso lar celestial. Isso seria necessário para podermos exercer nosso livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal sem ser influenciados pelas lembranças de nossa convivência com o Pai Celestial. Poderíamos, assim, obedecer a Ele por causa de nossa fé e não devido ao conhecimento ou à lembrança que teríamos dele. Ele nos ajudaria a reconhecer a verdade quando a escutássemos outra vez na terra. Ver João 18:37, onde diz: disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No grande conselho, aprendemos também o propósito de nosso progresso, alcançar a plenitude da alegria. Contudo, soubemos que alguns seriam enganados e escolheriam outros caminhos, perdendo-se. Soubemos que todos nós teríamos provações na vida, doenças, decepções, dores, tristezas e morte, mas entendemos que tudo isso seria para o nosso bem e nos serviria de experiência. Ver Doutrina e Convênios 122:7, onde diz: e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos, e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti. Se ventos furiosos se tornarem o teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão, e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência, e serão para o teu bem.
Se o permitíssemos, essas provações nos purificariam, em vez de nos derrotarem. Elas nos ensinariam a ter persistência, paciência e caridade. Livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Spencer W. Kimball, 2006. Nesse conselho também ficamos sabendo que, devido a nossas fraquezas, todos nós, com exceção das criancinhas, pecaríamos. Ver Doutrina e Convênios 29 2.46-47 onde diz: Mas eis que vos digo que as criancinhas são redimidas desde a fundação do mundo, por meio de meu unigênito, portanto, não podem pecar, porque a Satanás não é dado poder para tentar criancinhas até que comecem a se tornar responsáveis perante mim. Soubemos que um Salvador nos seria enviado para que pudéssemos sobrepujar o pecado e a morte por meio da ressurreição. Soubemos que, se tivéssemos fé nele, obedecêssemos a sua palavra e seguíssemos seu exemplo, seríamos exaltados e tornar-nos-íamos como nosso Pai Celestial. Receberíamos a plenitude da alegria. Escrituras adicionais. Hebreus 12:9 Deus é o Pai do nosso espírito. Jó 38:4-7 denota uma vida pré-mortal. Abraão 3:22-28 Visão da vida pré-mortal. Jeremias 1:5 Visão da vida pré-mortal. Doutrina e Convênios 29:31-38 Visão da vida pré-mortal. Moisés 3:4-7 Criação espiritual e física. 1 Coríntios 15:44 Criação espiritual e física. Doutrina e Convênios 76:23-24 Filhos e Filhas de Deus. Doutrina e Convênios 132:11-26 Plano para progresso. Para saber onde fica uma capela da igreja mais próximo de sua casa, acesse o site www.vindeacristo.org. Fale com um missionário e ganhe um livro de Mórmon. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.